Nesse vídeo eu quero falar sobre a relação das redes sociais com o emburrecimento da população. Quero falar sobre o projeto que existe por trás disso, qual a intenção dessas grandes empresas. Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção, neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. E desde já eu peço que você se inscreva aqui neste canal, porque eu trago vídeos com frequência e mais de 50% das pessoas que acompanham este canal não são inscritas aqui. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema das redes sociais, não é? Esse vício programado que foi criado por esses inventores das redes sociais. No fim das contas, quero falar sobre a noção de captologia, ou seja, o estudo dos computadores e das tecnologias digitais como um meio, como uma ferramenta de persuasão, no fim das contas, uma ferramenta de engano, de controle. Isso é algo curioso porque, de fato, nós observamos, não é, vários benefícios que há, né, nesse instrumento, porque de fato é um instrumento, que são as redes sociais, não é? Então, se nós perguntarmos, né, existe um bom uso para isso? Claro que existe um bom uso, mas tudo depende muito. Agora, não podemos esquecer que há um viés, há uma característica própria desse instrumento. E já já nós vamos chegar a isso. Mas fato é que a rede social é uma janela para que muitas pessoas tenham acesso à alta cultura, a um pensamento assim fora da caixa, né, fora do ambiente dela, e de modo que ela também pode fazer contato com várias pessoas de outros lugares, outras cidades, outro país, enfim. Então muitas pessoas têm uma mudança de vida, né, ou seja, uma mudança de mentalidade, e portanto ela engata nessa marcha para estudar e algo assim, através das redes, não é? E isso é natural nesse mundo que é globalizado. Então acaba que muitas pessoas começam, de algum modo, a ter contato com o conhecimento, eu digo aqui dos bons livros, a partir de certas figuras que aparecem nas redes que comentam sobre esses autores, né? Sei lá, comentam sobre Aristóteles, comentam sobre a boa literatura, não é? Comentam sobre a história, enfim, vários autores aí que estão nesse ambiente digital também, né? E professores reconhecidos. Então, muitas pessoas começam a ter contato com os estudos através deles que estão nesse ambiente da rede social. E, hoje em dia, as ideias são propagadas mais nesse meio, não é? E, claro, não é? Tem toda a velocidade que aparecem as ideias e tudo isso. Podemos discutir se seria algo bom ou não, né? Porque, às vezes, as questões são tão efêmeras, né? E também são tão rasas as ideias que são expressas que causa mais prejuízo. De fato, também. Agora, existe, na verdade, dois usos da rede social, né? Que é a pessoa que usa ela e não pensa nas consequências, a pessoa que usa de maneira assim irresponsável, passa lá horas, né, dentro daqueles aplicativos, e a pessoa que vai para lá para poder ter uma finalidade, né? Já vai com uma intenção específica, né? Eu quero ver o conteúdo de tal pessoa porque, sei lá, um professor que acompanha e me ensina coisas interessantes. Ou uma pessoa que vai lá por conta de trabalho e coisas assim. Ou seja, há aquelas pessoas que entendem de fato que as redes sociais são instrumentos e há aquelas que acham que vai ser um momento para poder passar o tempo, né? Ou seja, ter um ócio. Coisa que já comentei aqui várias vezes que não faz o menor sentido porque você descansa enquanto é um sujeito, né, de desempenho, recebendo coisas o tempo inteiro, no fim das contas, recebendo dopamina barata. Então acaba que não ajuda em nada e você não descansa, né? Você não matura as ideias do seu cotidiano. Então você não tem tempo para reflexão. E acaba que isso causa um infarto da alma, enfim, já falei sobre isso aqui no canal. Então essas pessoas que ficam lá passando o tempo como que, vou descansar, né? Acabam virando consumidores de vários conteúdos e perdem muito tempo com isso. E no fim das contas, esquecem que a rede social ela pode ser utilizada como instrumento de adquirir novas amizades no mundo real.
Ou seja, você tem interesse em certas pessoas porque aquelas pessoas são edificantes, são pessoas boas, são pessoas que têm interesses em comuns com você. Agora, o que acontece é que boa parte do conteúdo das redes sociais, na verdade, isso realmente é boa parte mesmo, é um conteúdo raso, né? É besteira e é conteúdo raso. Então não há profundidade, a pessoa fica mais na superfície. Isso é próprio do ambiente, não é? Não tem como você aprofundar certas questões, né? Imagine você tratar de questões importantes, sei lá, como o primeiro livro da Ética, A Nicômaco, de Aristóteles, buscar tratar de maneira profunda, né? Esse é o primeiro livro. No YouTube, sei lá, no Instagram, de vídeo de 1 minuto, assim, é impossível. O próprio ambiente não permite isso. A natureza do ambiente não permite que seja feito isso. No fim das contas, o que vai prevalecer são as coisas fúteis, são as coisas rápidas. Esse jogo de espetáculo, de show, não é? Isso que vai prevalecer. Sobretudo a entrega aos prazeres sensíveis, a dopamina aí realmente ganha força. Então, nas redes, o que acontece é que as pessoas querem mais mostrar algo do que ser algo. Então, elas querem mostrar que, olha, nossa, eu leio aqui Aristóteles, aí posta lá uma passagem de Aristóteles e não lê direito o que Aristóteles fala, né? Então, fica perdendo tempo, né? A vaidade, né? Um dos grandes males no dia de hoje, porque as redes possibilitam isso imensamente. Além disso, possibilita, por exemplo, a curiosidade, claro, né? A pessoa perde muito tempo ali vendo várias coisas, e várias coisas aparecem, né, ao mesmo tempo. Você termina de ver uma coisa e já aparece outra. Você não descansa e se enche de coisas fúteis. Fora o ambiente propício para fofoca, né? As pessoas perdem noção da realidade, perdem noção de que devem considerar o outro, né, e ter certo respeito com o outro e evitar fazer comentários que são indevidos, porque no fim das contas a pessoa não tem mais, como dizer, o medo, não é? Da presença física do outro. Então, a rede social possibilita isso, né, também. Né? Além, claro, dos problemas de ansiedade e tudo isso. Isso se aplica a todas as redes sociais, né? Claro, haverá alguma que é menos mal que outra, mas, assim, em geral, é tudo isso, né? Tem esses fatores. E, claro, para que você possa adquirir conteúdo de qualidade, você precisa fazer um esforço imenso. Você precisa se engajar naquele canal, naquele perfil. E isso é uma coisa que, assim, é chata, né, de se fazer. Peço aqui várias vezes para você se inscrever e você não se inscreve, né? Porque às vezes é um pouco chato de fazer isso, você acaba esquecendo, não sei o quê. Mas tem essa questão, para você receber conteúdo de qualidade, você tem que se engajar, é comentar, é curtir, é compartilhar, é se inscrever, é marcar no sininho, enfim, todas essas questões que às vezes nós esquecemos, né, pelo próprio mecanismo como funciona as redes. Então, dentro desse ambiente, é comum nós encontrarmos pessoas, por exemplo, que dizem, né, não preciso ler porque eu aprendi tudo pela rede social, né? Enquanto tudo que eu preciso aqui, sei lá, no Instagram, no vídeo de 1 minuto, quando na verdade isso não forma nada, né? São curiosidades, são informações e não formação. Um dado interessante é que, salvo engano, mais de 52% dos brasileiros não leem livros, né? Não leem livros. E 26% lê porque gosta. Lê porque gosta. Agora, vejamos aí, né, qual seria a porcentagem das pessoas que leem por obrigação, né? Porque tem bastante isso também, né? Em razão do trabalho, do estudo. Essas questões todas. Além disso, o próprio ambiente que está crescendo agora, como no caso das IAs, né, mostra esse ambiente assim mais fácil, essa tecnologia nova que possibilita inúmeras coisas e as pessoas deixam de fazer diversas coisas, se tornam mais preguiçosas, né? Largam tudo para IA. Então você encontra por aí pessoas fazendo textos acadêmicos com IA, pessoas respondendo questões importantes com IA, e pessoas que perdem o senso de proporção, né? Sei lá, se consultando com IA, enfim, várias coisas que não faz sentido
que causa problema, na verdade. Então você vê nesse ambiente a imaturidade, o imediatismo, a ansiedade, tudo isso sendo ah, tem como meio facilitador essa tecnologia nova, sobretudo, que é a IA, não é? Isso é uma coisa curiosa. E quando você olha, você percebe, bom, eu não vi nada ainda e já estamos, sei lá, já estamos em julho, né? Junho, julho daqui a pouco e aprendi nada, não fiz nada da minha vida. Daqui a pouco já é 2026. E 26. E essa coisa vai acontecendo e você não para nada porque o ambiente não deixa. Então, é aquela coisa, né? As pessoas acham que, ah, não, a rede social ela só é um instrumento, a tecnologia em geral só é um instrumento e pronto. Como se fosse um instrumento neutro em que não tivesse um viés, não tivesse algo natural na própria constituição da tecnologia, não é? Quando na verdade há sim um viés intrínseco a essas coisas. A tecnologia é característica dela a questão da inovação, ou seja, da novidade. Sempre vai aparecendo coisas novas. Isso movimenta o ambiente tecnológico. Isso faz parte da natureza da técnica, esse aperfeiçoamento. E tudo isso tem um viés de, quê? De inovação, de novidade, e isso acaba que incentiva as paixões dos homens, os interesses, a ganância, tudo isso, né? A ferida do pecado original ainda mais maculada, não é? Como que se abre a ferida ainda mais com muitos desses artifícios que nós encontramos aí nas redes sociais, no ambiente tecnológico. Agora, de fato, é possível usar, né, de maneira boa, sim, mas nunca vai deixar de ter essa coisa que é intrínseca a ela mesma. Ou seja, que ela tem uma tendência de facilitar a ação errada, de facilitar o pecado, facilitar coisas que são contrárias à razão. E isso não é uma coisa assim que, é por acaso. Não, isso foi programado, né? Nós temos, por exemplo, né, um relato de um, de um funcionário do Facebook, né? Na época eu acho que era vice-presidente, não é? Do Facebook encarregado do crescimento e da audiência do Facebook, em 2007. Né? E em 2017 ele deu uma palestra, uma conferência em Stanford, e lá ele confessou sentir uma imensa culpa com tudo isso que eles fizeram com as redes sociais, né? Com esse ambiente do Facebook e tudo isso, né? Bom, a gente sabe hoje em dia o Facebook domina domina boa parte das redes, né? Então ele diz o seguinte, isso aqui nós vemos que não é algo que seja, aconteceu, não, é algo intencional. Diz ele, eu me sinto extremamente culpado. Criamos ferramentas que estão dilacerando o tecido social no qual nossa sociedade foi fundada. Criamos ferramenta que está dilacerando o tecido social, ou seja, uma coisa intencional. Esta é nossa situação. Você não é ciente disso, mas está sendo programado. Agora, cabe a você decidir de quanta independência intelectual você está disposto a abrir mão. Organizamos nossas vidas em torno desta falsa imagem de percepção, porque somos recompensados com sinais instantâneos de corações, gosteis, polegares virados para cima, né? E lhes damos importância e nós os confundimos com a verdade, o que é absolutamente ruim. Vejam, disse esse ex-vice-presidente, não é, do Facebook, o nome dele é, como é que é? Kamat, não sei pronunciar, mas vai estar aí nos comentários, né, o nome dele, eu vou deixar aí abaixo. Então você observa que eles mesmos reconhecem isso, né? Muitas pessoas comentam, né? O Bill Gates, por exemplo, e vários outros donos de grandes empresas desse meio, eles não colocam os filhos deles em escolas onde é utilizado a tecnologia
com um meio de facilitador de ensino e coisas assim. Porque eles sabem, né, que não é algo bom de estar presente, especialmente com a criança, né, no estágio de formação, né? Eles sabem que não é algo bom para a educação, que de algum modo vai desviar, né, os filhos da boa educação. Então eles evitam, né, esses chefes do Google, né, esses CEOs da eBay, da Apple, da Amazon, eles evitam colocar os filhos deles em escolas que utilizem esse ambiente tecnológico como meio de formação, né, como instrumento de formação. Que é algo curioso, porque eles propagam isso, e eles ganham dinheiro com isso. No fim das contas, o objetivo deles é o quê? É essa persuasão, é esse controle, não é? E fazer com que os homens fiquem presos a essas coisas e eles ganhem. Porque quanto mais nós acessamos essas coisas, mais eles ganham. Mais tempo de tela nós temos, menos tempo de vídeo nós temos, mais dinheiro eles ganham, porque eles enchem essas coisas de propagandas. Então há uma indústria aí, realmente, não é? Isso acaba gerando hábitos ruins nas pessoas, claro, e problemas psicológicos, sem sombra de dúvida, né? Várias pessoas aí com ansiedade, com gente que, não sei o que, eu tô com tal doença, tô com TDAH, hoje é muito costume, né? Você vê várias pessoas com vários problemas que antes, assim, não se tinha muito, né? Pelo menos da maneira como está hoje em dia. Não digo que as redes ou a tecnologia causa isso, mas que impulsiona talvez uma tendência que está na própria natureza daquela pessoa já, certamente impulsiona e é um meio que facilita isso. Além, claro, as desordens que cria, não é, do ambiente científico, não é? A pessoa que busca estudar, que busca se formar, perde muito com isso. Por quê? Essas coisas traz problemas na concentração, né? Na atenção, portanto. As pessoas ficam com certa indecisão crônica, né? Porque é tanta coisa, né, para ver que você não sabe o que decidir nesse ambiente tecnológico. E isso vai para a vida prática, né? Acontece também que essas pessoas acabam tendo pouca criatividade, porque os problemas são tão fáceis de serem resolvidos com o uso da IA e outros meios, que na vida real a pessoa deixa de ser criativa. Ela não consegue mais exercer essa criatividade, porque ela ficou acostumada a esse ambiente que facilita tudo. Então é algo curioso, né? Isso é próprio do ambiente tecnológico. É próprio do ambiente tecnológico. Agora, como resolver isso, né? Como se afastar desse ambiente? Claro, é impossível sair dele completamente, porque hoje em dia muitas pessoas precisam dele para poder trabalhar, para poder se comunicar. Enfim, às vezes é uma exigência própria do ofício da pessoa, mas como conseguir viver nesse ambiente que é um ambiente mais efêmero, né? Um ambiente raso, esse ambiente de curiosidades. Como conseguir sobreviver a ele, melhor dizendo. É, no fim das contas, considerar a parte principal, né? Que tudo isso são instrumentos. Instrumentos que possuem já um viés, que vai favorecer certas tendências naturais que nós temos para vícios disso ou daquilo, né? Então, buscar se examinar, né? Pensar nessas coisas, realmente isso ajuda bastante. E claro, né? Fazer essas reflexões são importantes, porque nós podemos ali nesse ambiente também, não é? À medida que os utilizemos de maneira correta, conseguir ter amigos no mundo real, né? Buscar esse relacionamento com as pessoas no mundo real, ou seja, fora da internet. E isso é muito bom porque nós criamos vínculos de amizade, criamos mais repertório porque conhecemos pessoas diferentes, conhecemos vidas diferentes. Isso vai ajudando. E claro, né, o hábito da leitura, do estudo, né, criar grupo de estudos, às vezes até no próprio ambiente das redes, né, você consegue criar certos ambientes de grupos de amigos, né, ali com interesses em comum, de filosofia, história, sei lá, letras. Então, você consegue utilizar, né, essas coisas de alguma maneira que possa lhe favorecer e pode se tornar algo proveitoso. Às vezes você não consegue estudar certas coisas pessoalmente, né, com os outros. Então tá aí esse ambiente para poder ajudar a facilitar isso de algum modo.
Enfim, são várias coisas, né, que nós poderíamos comentar sobre esse ambiente da tecnologia, mas no fim das contas, não se pode pensar que seja uma coisa por acaso, né? Isso tudo é planejado, existe um viés aí realmente e faz parte da natureza mesma da tecnologia, desse ambiente tecnológico, do ambiente das redes sociais, tudo isso, esse espírito de novidade, de inovação, porque a técnica sobrevive disso, né? De novidade. Então, sobre isso, o vídeo de hoje, uma reflexão assim mais simples, né? Uma coisa mais do cotidiano. Espero que vocês tenham gostado. Caso você queira buscar uma formação, uma coisa mais robusta, naturalmente, olhe o link aqui na descrição, porque nós temos aí, falo sempre, né, a comunidade, o plano de estudo Saber Pensar. E lá você pode ter acesso a aulas de filosofia, sobre educação, sobre via de estudos, sobre os clássicos, como por exemplo, Aprender Futuramente, né? Aristóteles, Platão, enfim, autores que formaram os homens. Link está na descrição. R$ 37,97 ao mês. Isso vai lhe ajudar imensamente. Assim, aproveite, né, esse ambiente tecnológico que possibilita isso. É um modo de usar corretamente. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.